Pedro, Oi, oi. queria levantar aqui, você comentou sobre o sucateamento do teatro e tudo mais. Seria interessante quando vocês fizerem a publicação sobre o festival se tornar itinerante durante esse ano, fazer também um escrito sobre a Sim, situação do teatro e tudo mais. Às vezes levar isso para algum vereador para aplicar fundos e tudo mais. Seria interessante Pedro, isso, olha, se todo mundo sabe? estivesse, me dá Justificar. um toque, por gentileza. sim. Sim, Reinaldo. E eu concordo, Giovana, eu concordo muito com isso. Pedro, nós não escutamos a Giovana, que ela falou alguma coisa. A Giovana, quer falar? Você consegue falar de novo? Como que tá a conexão aí? Consigo, eu tô chegando agora em Pirassununga, voltou o 4G normal. Ok. Gente, eu falei. Isso, é esse aqui agora. Gente, eu falei sobre o Pedro, na hora que ele fizer a divulgação online e tudo mais, do festival ter se tornado itinerante, colocar a explicação de por que ele se tornou itinerante, por falta de espaço, o que está acontecendo com o festival com a Silda Becker, sabe? Levar isso ao público, porque não adianta nada a gente falar que ele está sucateado, mas o público também não fizer pressão na prefeitura e na situação toda que está acontecendo com a cultura, porque a cultura geral da cidade está sendo sucateada. Todos os lugares, estação, qualquer ponto está sucateado. Eu concordo. Aqui pela ordem seria o Reinaldo. Ele não, não sei se ele já falou. Acho que não, né? Reinaldo, Machado e Eduardo. E teria que votar a extensão da reunião, porque falta um minuto para ela acabar em tese, né? Pedro, me ouve? Sim, ouço. Tá, Pedro, é o seguinte, o Reinaldo estava agora, né? Mas ele já tinha sugerido que ele ia trocar comigo, ele foi até o banheiro, aproveitou o tempo. Ele ia trocar comigo porque o que eu vou falar aqui é bem rápido e ele tem uns apontamentos para fazer que vai demorar um pouco mais. Tá? Ok. Bom, vamos lá, gente. Eu queria falar sobre o teatro, né? Como representante aqui da secretaria, de fato o teatro tá bem deteriorado, né? Mas assim, não é uma coisa que está destruindo parede, que está caindo, não é nada disso. Nós temos um problema pontual no teatro, que é o telhado, tá? Por esse telhado estar aberto em alguns pontos, chove lá dentro e aí algumas coisas, óbvio, junta mofo, essas coisas e etc. Então, o teatro, nós dependemos de trocar ali o telhado, de arrumar o telhado, né? E fazer uma limpeza geral ali dentro e uma parte de forro que caiu do banheiro masculino, mas isso já é um problema crônico desse teatro que, assim, dos 5 anos que eu estou aqui, eu vejo esse problema no teatro, mesmo quando estava funcionando. Então, precisa arrumar isso daí. O secretário, essa semana, inclusive sábado agora, foi mais um lá, esteve correndo atrás de orçamentos para arrumar esse teatro, né? E então ele está indo atrás, ele disse que caiu? Ele falou que já caiu. Mas não, ele voltou agora? Uma travada no. Eu também. Eu também. Oi. Pedro, Oi. tá aí? Fui eu que travei ou vocês que travaram? Eu tô te vendo aqui no celular, mas na TV lá você sumiu. Eu tô ouvindo normal aqui. É só para que na TV daqui do. Vocês estão me vendo também? Ah, então não, agora continua saíram. pelo celular. Ah, voltou. Então, gente, Voltou. o secretário ele já conseguiu acho que 2 ou 3 orçamentos, está correndo atrás e vai apresentar isso para o prefeito para a gente arrumar esse teatro, né? Mas como bom servidor, né, que a gente só acredita a hora que a obra estiver acontecendo mesmo, né? Porque assim, não adianta você ter boa vontade, muitas vezes acaba emperrando em outros pontos, né? Então essa é a situação do teatro. Em relação à pintura que foi feita, que o Reinaldo falou aqui, né? Ah, foi feito lá num teatro, tal, que não está funcionando, não está aberto, etc, etc. Pois bem, essa pintura foi um projeto do Estado, tá? Que Pirassununga ganhou.
e nós tínhamos prazo para executar esse projeto, né? E aí a gente pensou, aonde vamos fazer, né? Então, e o tema que o Seco, que ganhou o projeto, propôs foi Cacilda Beck. Então, a única saída que a gente viu, levar para o Teatro Cacilda Beck, que leva o nome dela. Então, a gente foi, deu uma arrumada na parede, onde ele ia pintar. Nessa reforma agora que ele está pretendendo fazer, o secretário está pretendendo fazer, vai dar continuidade na pintura externa, que vai acima da onde foi feita a arte do Seco, né? E alguma pintura interna também que vai ser feita lá, né? Então, por esse motivo que foi escolhido esse local lá, né? Realmente pensamos muito nisso, né? Falamos, poxa, nós vamos fazer lá, não está aberto, não está funcionando, né? Mas não tivemos outra opção que não fazer lá, né? A Joyce pode falar depois com mais propriedade, que ela acompanhou todo esse processo, né? Em relação à IPTV, óbvio, né, que nem todos conseguem estar sempre, né, nos finais de semana, vendo as reportagens e tudo mais, mas eu quero dizer que temos, sim, mandado muita coisa para a IPTV, eles que escolhem, né, o que vai passar, o que vai colocar no ar e tal. E, recentemente, inclusive, tivemos uma reportagem do nosso secretário em Cachoeira de Emas, falando, né, de Pirassununga. Tudo bem que estava voltado mais para o turismo, essa reportagem, né? E, se não passou ainda, acredito que não passou ainda, mas deve passar por algum sábado aí, nós tivemos uma reportagem aqui com o Pedro Leonardo, do Mais Caminhos, né, a respeito daquela igaçaba, que está ali. O pessoal que está online não vai conseguir ver, né? Mas foi feita uma reportagem sobre essa igaçaba, o Israel falou sobre ela, o nosso secretário também falou, né? Então, temos, sim, feito várias reportagens. Na verdade, ela falou da agenda cultural. Sim. Não passa só das ações culturais. Ah, sim, dos eventos. Mas Sim. eu posso falar com propriedade. Posso falar ela falou da agenda, o nome que a Giovana colocou, chama Agenda Cultural. O que acontece? Eu falo de causa, assim. Eu sempre envio, todo o material de trabalho que eu vou fazer, eu envio. E eles fazem um pente fino. Então, geralmente, se você envia, cabe de eles aprovar e você vai para o ar, senão não vai. Então, não é que você mandou, vai ser aprovado. Cabe lá, a negociação deles na imprensa. É exatamente isso, né? Eles fazem a escolha deles lá, eles põem no ar lá o que eles estão achando mais interessante no momento. Já tivemos diversas matérias, né? Que aconteceu, Carnaval, principalmente, era assim, o mais top que sempre passava, né? Mas dessa vez aí, o nosso Carnaval também, acho que eles não vieram para cá. Não vi ninguém aqui da IPTV dessa vez. É que também estamos retomando, né? Então, eram esses 3 pontos que eu queria esclarecer. Tá bom? Bom, só para deixar bem claro que eu não falei da obra do Seco em especial. Falei de ter feito no prédio daquelas condições, tá? Só para salientar aqui que eu não estou fazendo. Bom, tem mais alguém para falar, Pedro? Senão eu vou para dar encaminhamento para o que eu quero. Tem o Eduardo, que tinha se inscrito. Tá, mas antes de mim ou depois? Foi depois. Depois tá. Então vamos lá. Sobre o Festival Cacilda Becker, eu quero colocar, pensando assim, todo mundo falou que seria interessante fazer, a maioria pelo menos falou que seria interessante fazer. O Almir trouxe praticamente uma atração que o custo vai ser bem baixo. Então, o que eu fico pensando, se nós jogo para a conselheira aqui, representante do setor do teatro, para fazer uma reunião com a gente, para conversar, para vir junto à Secretaria de Cultura, falar, nós gostaríamos que isso fosse realizado, e aí entra, se existe a possibilidade da mudança da data, tendo em vista que vai cair também agora na Semana Santa, que não seria possível, e aí entra o cachê dos artistas, o lanche que foi colocado, mas acho que não é só para o grupo, porque são de fora, são internacionais. Os grupos locais, os artistas locais, para quem for, ser tratado por igual, né? Ter esse direito de um lanche, pelo menos. Água é o mínimo, né?
Aí coloquei os adereços dos cegos, que são as argilas que foram colocadas aqui, né? Que creio que mais é o que mais pega. Os locais de apresentação. O Almir falou do EMAIC, é um ponto que eu acho que pode ser colocado, mas aí, pensando, o festival não seria só sexta, sábado e domingo, quinta, sexta e sábado, que seria os dias da oficina que você colocou. Eu acho que a gente pode pensar nesses dias, vai trazer os espetáculos para esses dias também, e a gente pensar em bairros. Nós temos os centros comunitários, temos as praças, temos as coisas. E já que vai ser teatro de rua, por que não pensar nesses espetáculos para estar já fomentando, trazendo? Temos Santa Fé, Zona Norte, que é enorme. Então, a gente começar a pensar nisso também, né? Nos locais. E o principal, o que está me pegando, porque eu não trouxe fechado, por exemplo, aqui, fechado, eu digo assim, com custos, mais ou menos, de quanto sairia o Intercirco. Por quê? Eu quero perguntar para a Secretaria de Cultura, mas ele já falou para mim, e a gente sabe também. A dificuldade é a divulgação. E aí eu fico pensando, se a prefeitura não consegue abranger tanto, nós pensarmos em contratar, dentro desse cachê, do cachê de um festival, uma assessoria de imprensa que faça dignamente uma divulgação na cidade, abrangendo, seja com rádio, carro de som e jornais. Então, o que eu colocaria em pauta aqui agora, depois vou passar para o Eduardo, mas a gente pensar que se a secretaria, se desse dinheiro que existe em caixa do conselho, já que todo mundo falou de fazer o festival, se esse cachê, pelo menos, esse custo, se a Secretaria de Cultura falar não vou fazer, se sairia do fundo. É isso que eu gostaria de colocar em pauta. Tá? Mas isso é para se colocar em discussão, para a gente também aqui, joga para o Eduardo, depois a gente volta aqui. Então, gente, Eduardo aqui, boa noite. Ih, calma aí. Tá me ouvindo? Tá. Sim, perfeitamente. Corroborando com a ideia, acho que foi meio coletiva, né? Mas a Maíra né? Maíra. Levantou a ideia de ser esse festival itinerante. E aí, além da conversa com o Conselho de Turismo, que já foi levantado em pautar também com sei lá, CRAS, ou então a área da educação também, levar isso porque a gente acostuma, e do exemplo que a gente fez no Mato Grosso, de fazer vários festivais itinerantes em que a gente sempre reclama que o público não vem, mas na população que está amortizada, né, por muito tempo em questão de cultura, a cultura tem que ir até o local. E aí a gente entra nos bairros importantes. Aí eu falo da Vila São Pedro, que é um bairro importante, deve ter a sua área de convivência. Não, além tem o CRAS. Tem centro comunitário que pertence à minha secretaria e tem creche e escola. Então, e nada mais coletivo que o pátio da escola. Inclusive, nos projetos que eu participava, sobretudo que eu sempre trabalhei com a cultura tradicional, inclusive estou no setorial de cultura tradicional, que inclusive sempre está na zona rural, a maioria dos grupos, e na zona rural você não tem um teatro, mas tem uma escola sempre. E é no pátio da escola que a gente leva a cultura para lá, a arte, os agentes culturais estão lá. Então, a gente vai até o local. Então, eu acho que fazer essa proposta de itinerância e levantar os locais não só com o empecilho de não ter, por exemplo, na Cachoeira, que tem o teatro de arena, mas nas escolas mesmo. E daí a gente consegue fomentar a população local. Talvez não necessariamente agora pensar já em quanto que a gente vai trazer, mas só que sabendo da itinerância desse festival, propondo, né, a itinerância desse festival, antes desse evento, faz com que a gente fomente o festival, porque todo mundo já passou por algum ponto que teve do festival nessas áreas, seja na Cachoeira, seja em qualquer lugar, seja na Vila São Pedro, e o público de lá, a partir do momento que percebe que está tendo esse festival e participou, aí sim ele consegue vir para algo centralizado, que talvez um fechamento já. Só uma coisa é o tempo.
Uhum. É muito. A gente tem praticamente menos que um mês, né? Um mês e pouquinho para fazer um edital, para se pensar nisso e essa conversa que vai ter com a Secretaria de Cultura. Então, pensar talvez em 4 dias, que mesmo em 4 dias é trabalhoso. A Joyce está de férias, tem esse detalhe, e temos um técnico. Se precisar de som, por exemplo, só temos um técnico e também eu não sei como está a aparelhagem, até mesmo os grupos. Vou falar para você, eu tomei cuidado para montar a gente conversou no setorial, para conversar com grupos que não precisam, que eles trazem sua estrutura de som, que não vou precisar só da liberação do espaço. Então, a gente precisa pensar nisso quando formos pensar no edital. No edital você Tá? prevê isso. Então, para a gente finalizar, o Almir quer falar sobre o Caso Festival ainda, né? Quem está lá? O Pedro? A ordem da fila era você que tinha pedido, depois o Eduardo, eu e Almir. Tá, então, a minha colocação eu já fiz, depois de fazer essa rodada, acho que a gente já vota isso aqui, a provocação que eu fiz, se alguém tiver, e para a gente poder dar andamento e já encerrar, porque já está passando o horário. Almir? É o Pedro, acho. Sou eu. Ih, estava mutado. Bom, eu queria propor, então, já pensando em deliberações para o Conselho, pensando no que o Reinaldo falou sobre a gente ter que reunir artistas de teatro para marcar uma conversa com Israel e também com a Secretaria de Cultura, eu volto na minha ideia de criar um comitê do Conselho para tratarmos sobre o Festival Cássia Becker. Que aí eu acho que a gente organiza mais a equipe e foca em trabalhos. E pensando nisso também, tem uma proposição junto para o festival. Porque o que acontece? Eu acho que a gente tem que pensar numa ampliação de categorias do festival. Me veio muito o circuito paulista do Sesc que ele realizava. E dentro do circuito tinham categorias, tinha o teatro de rua, drama, teatro infantil, enfim. O que a gente pode fazer é propor, junto com esse comitê, uma criação de uma categoria para um festival itinerante dentro do festival Cássia Becker e insistir ainda na utilização do teatro. Por que eu falo isso? Para a gente não desistir logo de cara, porque senão pode virar outra coisa e acontece o que eu já tinha falado. Então, propor uma categorização dentro do festival junto com o edital. Então, seria um festival itinerante de teatro junto do festival Cássia Becker. Obviamente, se acontecer da gente não poder utilizar o teatro, ok, a gente dá a continuação apenas de uma forma itinerante do festival esse ano. Só que eu penso muito nisso, de criar uma categoria dentro do festival. Mas, sobretudo, criar um comitê. Só para fechar, Pedro, para deixar bem claro, vai abrir licitação para poder ver qual a empresa que vai fazer a reforma do teatro. Então, provavelmente vai ser impossível usar o teatro municipal. Então, já deixar em pauta que não vai ter. Então, eu só pensando nessa ideia de espetáculos que dê para rodar mesmo e utilizar os espaços. Por exemplo, assim, nada impede de acontecer no EMAIC, mas e a gente distribuir pela cidade também para mostrar que está começando a ter coisas da cidade, existe um festival e aí trazendo. Acho interessante a ideia do Lardo, mas, porém, se a gente começar na quinta, só vão ser 2 apresentações para trazer, e a apresentação dele, as oficinas acontecem, e aí à noite. E a intervenção à tarde, no sábado. Então, sobra pouco tempo, entende? Vamos lá, agora é você. Sim, Reinaldo, só um momento. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, eu sei que não, eu já estava na minha cabeça que nós não iríamos utilizar o teatro. Só que uma coisa que eu acho que tem que ser importante, a gente frisar, mesmo fazer um pedido de utilização do teatro, mesmo que a gente já saiba a resposta. Porque se a gente já vir com uma proposta de itinerância logo de cara, isso pode dar um precedente perigoso. Então, acho importante, mesmo que a gente já saiba a resposta, já vir com um pedido de utilização. Eu acho que é basicamente isso. Almir, Luke e depois Maia. Eu vou tentar novamente ser mais prático. Vou falar do ponto de vista público, viu, Pedro?
volto a falar que o edital ele é uma prerrogativa da Secretaria de Cultura. Então, assim, como que ele vai criar um instrumento para depois ele responder que não vai poder usar aquele teatro? Então, ele vai falar não para ele mesmo. Então, assim, eu acho que é importante isso que você está falando, mas eu acho que é um exercício para o próximo ano. Criar um comitê, uma comissão, né, que fale sobre isso, que discuta sobre isso. No próximo ano, acho que passou o festival, que a gente tem tempo agora. Isso. Mas passou a gente já chegar cobrando. Já vir trabalhando. Eu acho que para agora, assim, percebendo e sabendo do exercício público do que eu faço parte, eu sei da lentidão das coisas. Um papel em cima de uma mesa pode demorar segundos ou pode demorar semanas. Então, tem muitos entrelinhas aí. Então, eu sei porque estou numa secretaria grande que muitas vezes as coisas demoram para chegar de resposta. E aí a gente vai perder esse tempo. Eu, assim, para ser prático, sugiro, porque aqui, gente, o colegiado ele já é para isso. Então, assim, queira ou não, a gente também está representando essa questão teatral. Tem Reinaldo, tem Roberto, tem eu, tem a Cândida, tem você, a Edilane está aqui presente, o Lucas está presente, eu não consigo ver mais quem ali, mas enfim, são representantes do teatro. E a Roberta está aqui catalisando todas essas ideias, que pode não ser só um setorial de teatro, não tem só atores aqui, mas ela está, né, captando todas essas informações. Eu seria de uma forma mais prática, já agendar aqui, aproveitar que o Machado está aqui. Machado, posso vir amanhã falar com o Israel, que é quem produz o edital? E aí vai ter uma grande discussão com o Israel, porque ele tem um conceito daquela época. E aí já vai ser um grande exercício de mudar essa ideia. Em questão prática também, assim, do festival, ele não precisa ser sequenciado. Então, até assim, pensando numa forma de fomento, de trabalho, a gente sabe que apresentações, mesmo para ter público, talvez, né? Não sei, né? Antes eu falava diferente, mas seria quinta, sexta, sábado e domingo que tem público, segunda, terça e quarta a gente não tem público, então eu poderia deixar esses dias para trabalhar um pouco de fomento de oficinas, formações, workshops, aí ver quem pode estar nesse processo, quem que pode fazer parte, também prever algum cachê, alguma contrapartida para esse artista que vai trazer essa contribuição, porque nesse sentido poderia ter uma semana, segunda, terça e quarta com oficina, quinta, sexta, sábado e domingo com espetáculo. E na outra semana fecharia com cegos. Não precisaria ter mais uma outra semana cheia de espetáculos, mas que a anterior fosse e aí tivesse um intervalo. E as ideias são, né, bastante plausíveis, a gente quer sempre criar muito, mas a gente precisa, também ser, como que eu posso usar a palavra? Realista e flexível e, como que fala, pela outra pessoa, empático, gente. Eu conheço a Secretaria de Cultura. Para isso tudo acontecer, precisa de um trabalho de produção diária, e assim, a gente sabe que não vai ter mão para fazer um montão de coisas, né? E com as joias de férias. Então, assim, o conselho vai ter, porque a gente já parte do pressuposto que nós somos voluntários para vir na reunião ficar 2 horas ou mais, né? Sem ganhar nada, né? Enfim, nós vamos ter essa predisposição também para estar mais dias ajudando nessa produção de um festival, né? A depender do idealismo, sim, né? Mas a depender da disponibilidade, talvez tem gente que não possa, né? Não consiga estar. E aí vai sobrecarregar aqueles que são da linguagem mesmo, talvez a Roberta, que, né, do teatro, está no setorial, né? A Cândida, não sei, porque cada um tem uma rotina e um horário, né? Porque a secretaria ela funciona em horário comercial. Que horário que ela vai produzir isso? De manhã e de tarde. E aí depois as coisas vão acontecer à noite. Então não é só, né, assim, abre o teatro e tem gente ali para receber o público, tem todo um trabalho por trás, né? Desde pedir a água, o pão, a organizar o pão e etc, né? Enfim, gente, são pensares, tá? E não defendendo o poder público, mas falando dessas questões que são importantes. Deixa eu fazer uma pergunta para adiantar também para a Roberta. Por exemplo, assim, amanhã ela chegando aqui para falar com Israel, a Joyce está de férias, que é quem mexe com papelada, tudo. Ela conversar, primeiro, ela tem que conversar com Israel, ou como que funciona? Primeiro ela faz uma conversa com a gente, depois ela vai procurar o secretário de Cultura e ele vai mandar procurar com Israel e consegue dar andamento mesmo com a Joyce, ou vai ficar parado, tem que esperar a Joyce chegar para voltar, para poder mexer com as papeladas, ou consegue? Consegue. E aí, por exemplo, se eu e outras pessoas vierem aqui amanhã,
a gente pede para falar com você, ou com Israel. Como isso? Show. Então eu te mando um WhatsApp. Só completar. Volto a falar, gente. Eu acho que assim, essa representatividade a gente já deu aqui. A Roberta, por exemplo, como setorial de teatro, ela já catalisou um monte de socializações de ideias. Eu entendo isso como um trabalho, né? Assim, embora não tenha 25 pessoas de atores, mas ela funcionou como uma... Mas é bem rápido. Só para fechar isso de catalisar todas as pessoas de teatro, eu vou montar um grupo do Whats. Sem falta, eu só não tinha montado até hoje, porque eu queria que primeiro tivesse essa ideia de todo mundo montar. Mas aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando pelo grupo de atores, né? De artistas de teatro. Quem é o próximo, Pedro? Se eu não me engano, é o Luke. O Luke e a Mayra Luke e Mayra. Luke e Mayra. Vocês estão me escutando? Sim. A minha fala complementa muito o que o Almir falou, levanta algumas questões, porque assim é muito legal democratizar, né, o acesso, e então fazer em escolas e fazer em outros lugares, em praças, em centros comunitários, mas a gente tem que pensar, até o Reinaldo salientou, a gente só tem o Benê na questão de produção, né? Então, as dúvidas, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai limitar no edital só pessoas que fazem teatro de rua, que já vão ter um mínimo de um rider de produção, vai ter uma caixa de som, né, enfim, spot de luz, vai ter tudo isso, né? A gente vai limitar tanto assim. Então, querendo ou não, essa democratização ela acaba dificultando, que foi o que o Amir falou, né? Na questão de produção e na questão desse rider mínimo que vai ter. Então, então vamos excluir todo mundo que não tem o equipamento próprio, ele não vai poder participar, né? Porque a gente não vai ter que ser na rua e aí não vai poder, né? Se não leva o seu equipamento, não vai acontecer, né? Então isso vai ter que ficar bem claro no edital, sempre muito bem pensado. Também tem os lugares, né, que a gente consegue, então o EMAIC e centro de convenções, mas daí vai talvez dificultar ou ser meio injusto, entre aspas. Como é que vai ser isso, sabe? Acho que é algo importante a se pensar. Luke, eu acredito que assim, ó, nesse momento, o que nós temos para oferecer é isso. Não temos a estrutura que nós temos física no momento que é certo, é o centro de convenções, EMAIC, e aí as outras estruturas. Por exemplo, o Almir, como ele já conhece o mecanismo, já falou do Castelinho que está disponível, que dá para ser utilizado. E aí, a nossa amiga, que eu esqueci o nome de novo, a Mai, ela citou, nós temos uma quadra da Vila São Pedro maravilhosa, que tem uns eventos lá e lota de gente. Então, a gente ocupar, dá para ser feito. A gente pode pensar nesse ano, como o homem falou, nesse ano, é uma situação, a gente aproveitar como está nesse ano, mas bem pertinente. Quem é o próximo, Pedro? É a Mayra. Essa questão dos lugares, eu me proponho a fazer um levantamento, porque a quadra e o centro comunitário são pertencentes à secretaria que eu trabalho. Tá? E aí nós andamos aí fazendo algumas reformas em alguns, na Santa Fé, inclusive onde funcionava o Cuidando da Manhã, algumas coisas foram mexidas. O que eu preciso entender, até para saber assim, qual é o público-alvo, e aí eu acho que vai depender de edital e horário desses acontecimentos, tá? Porque eu posso passar para vocês aí, ó, Laranjeiras foi reformado, Santa Fé foi mexido em alguma coisa, Zona Norte tem algum que já está sendo até feito festa, tal, tem a quadra da Vila São Pedro, que é uma quadra coberta, mas aberta em volta, tem lugar para sentar, ela está muito mata essa chuva toda, mas é uma coisa que a gente acho que consegue pedir para Obras e Jardins dar uma limpada, né, próximo a esse evento. Mas, por exemplo, eu vou pedir um centro comunitário para um público-alvo adulto, eu vou pedir uma creche para que se faça um teatro, alguma coisa no período da manhã ou da tarde, eu preciso saber o que a gente vai ter que fazer,
sobre isso, tá? Eu acredito assim que agora pensando, Almir, também da continuidade, também deixar nós temos sempre cantadores de histórias que está dentro se enquadra disso, que dá para estar sendo feito. Enquanto ao público, acho que quando se pensar em espetáculos que sejam feitos para a família. Classificação aberto, é mais interessante. Que é isso, que agrade a todos. Que principalmente que isso vai começar também, já pensou em formação de público, é o essencial, porque... Se você pensar numa classificação de oferecer uma contação de história, por exemplo, na segunda-feira, às 3 horas da tarde, aquela mãe da criança da creche... A gente não escuta bem a Mayra, dá o microfone para ela. O que eu preciso? Nós podemos fazer uma classificação livre, mas nós vamos voltar para o horário... Microfone da Mayra, pessoal. Ou nós vamos voltar para o horário à noite. Eles não ouvem lá. As pessoas saírem Oi! escola e vou assistir uma peça de teatro, uma contação de história no centro comunitário. Então, essa questão precisa ser definida no edital. Totalmente. Sim. E porque também, quando eu falo de, por exemplo, contação de histórias, que pode ser abrangido em escolas, na rede pública de ensino, que vai indo, né? Só para saber, tem Pedro, pode dar para... Tem alguém, não? Sim, só tem eu acho. Hã? Só tem eu para falar. E é breve. Tá, então o Almir fala, depois você, a gente já encerra. Ok. Só para salientar, gente, que assim, o edital lançado vai vir gente de vários lugares. A comissão vai fazer a seleção desses espetáculos dentro do perfil do que está esperando daquele edital, daquele festival. Então, se a gente está propondo um edital que funcione de quinta, sexta, sábado e domingo, de repente coloca os espetáculos à noite que são adultos, e de sábado e domingo que possa contemplar crianças para que a família leve. Já tive também formato de edital aqui em Pirassununga, que era no meio de semana, espetáculo infantil ou espetáculo de circo, e que a gente leva os alunos das escolas. Eu venho fazendo esse trabalho há muito tempo com a Secretaria de Educação, principalmente quando vem fomento de PROAC, com trabalhos infantis, eu faço essa organização logística de transporte, movimento as escolas municipais para a construção desse público, né, que tem todo um trabalho por trás também de formação de público, que é importante, porque a gente tem que pesar os dois lados, né? A escola pode possibilitar que o aluno vá de fato, ao passo que a família, de repente, pode escolher se vai ou não no sábado e domingo, e também dar essa oportunidade para que de sábado e domingo realmente a família vá, né? Eu já vi em teatros aqui maravilhosos com casa cheia de sábado, domingo, infantil, e que super acontece. Mas aí é o festival que vai definir esse perfil. O espetáculo do dia vai ser infantil, vai ser durante a semana ou só no final de semana, e os noturnos serão mais alternativos, adultos, e os locais, né? E aí, a partir dos locais que já forem estabelecidos, a comissão vai ter que olhar para aquele projeto. Esse aqui cabe na praça? Cabe, então esse será selecionado. Esse cabe na arena do MF Caique? Então esse vai estar selecionado. E aí, é um trabalho mais delicado mesmo. Pedro, depois a gente encerra, tá? Não, só para justificar minha fala anterior, eu sei que é irrealista pensar na utilização do teatro atualmente. Só que eu acho, e eu volto a dizer isso, a gente não pode deixar de pressionar para obter respostas. Machado salientou, né, que enfim, são alguns problemas do teatro, não está abandonado em si. Só que, embora isso seja demorado, embora isso seja realmente aquela questão que demora e que, enfim, tem um papel lá na mesa, fica muito parado, a gente não pode deixar de falar oficialmente, porque uma vez que a gente documenta essa necessidade, não tem como depois falarem que a gente não se preocupou. Eu acho isso importante, pelo menos na minha visão. E, enfim, aquela categoria de ser um teatro itinerante, enfim, era só uma proposição, realmente não era para agora, não era atual. Eu sei da complexidade que existe a produção, e a gente tem que realmente pensar em planos de ação. É isso, basicamente. Beleza, então, quem ficou? A nossa amiga Mayra, sabia até o final, ela já conversou com a Roberta aqui, que ela vai levantar os lugares, vai entrar em contato com a Roberta para começar a se pensar nisso. A Roberta vai montar o grupo do setorial de teatro para começar a gente conversar também pensando nisso. Vai procurar Israel Cobel, é isso? O diretor, e vai procurar a Secretaria de Cultura para pensar quanto a isso. Machado? Eu só queria fazer um apontamento final aqui para a hora que for pensar em tudo isso. Nós temos
nos preocupar muito com a questão de transporte. Por quê? O transporte público hoje, a gente sabe que está esse caos que está. O transporte público municipal também não está atendendo, nem o que a própria demanda. Inclusive, a própria demanda da educação. Nós tivemos uma perda significativa de inscrições, de matrículas no Guri, por falta de transporte. A AMA não formou turma. AMA Porque não tem transporte. teve também um problema. Então, a questão de transporte é um problema muito sério a ser pensado quando a gente for aonde vai fazer, como vai fazer. Tá? Sim. Agora, quanto a vir Não à ouvimos a secretaria, mulher. eu estou à disposição. Amanhã eu estou em horário expediente. Tá? A gente pode marcar, conversar. A gente marca com o Israel também, só ver quando vocês querem falar com ele. Eu já convoco ele para vir para cá para conversar. Né? Vou encaminhar tudo isso ao secretário amanhã, logo pela manhã. Vou dar ciência a ele de tudo isso. Tá? Então, a secretaria está à disposição e agradece todo esse apoio também que está vindo de vocês agora. Só uma pergunta, mas para saber. Porque como a gente tem que lutar contra o tempo, porque falta pouco tempo para ser feito tudo isso. E a questão que eu coloquei, caso não tenha verba da Secretaria de Cultura, marcaremos uma extraordinária para poder discutir isso, para a gente ver se é isso. Então, fica acertado isso. Tá. Então, fica acertado isso, de acordo com a reunião com a Roberta, que eu também acho, porque é que o problema é o tempo. Se fosse uns 2, 3 meses antes, ela é obrigada a fazer, porque está em lei, não é? Bom, mas vamos lá. Acho que tem mais uma coisa para alguém quer colocar mais uma coisa, senão a gente encerra por aqui. É isso? Então, Pedro, é com você. Obrigado a todos aí por participar. Foi a primeira agora, acho que foi bem produtiva. Já vamos sair daqui com sangue no olho. É isso, cada vez mais nos unindo e pensar em agregar cada vez mais amigos da capoeira. E é isso, estamos juntos sempre. Tá, na próxima reunião. E aí, para a próxima pauta, o Pedro, para o dia 27 de março, da próxima reunião, aí coloco a pauta de hoje que eu te retirei, que seria do IT5, coloco na próxima reunião e conversar mais sobre... Aí a gente vai dar andamento no que for, tá bom? É isso aí. Ok. Então, fechado. Tchau para vocês. Até a próxima reunião. Ok, então, galera, muito obrigado pela participação de todo mundo. Agradeço e qualquer coisa estamos à disposição. Boa noite.